Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos maiores heróis de todos os tempos, o rei Davi. Mas olha, o livro de 2 Samuel não é só uma história de sucesso. É um relato bem chocante sobre como o poder, pecado e as consequências disso tudo podem levar um líder gigante à beira do colapso. Essa é a grande pergunta, né? O que acontece quando um herói cai? Ao acompanhar a trajetória dramática de um dos líderes mais famosos da história, a gente descobre umas lições muito profundas sobre liderança, sobre fracasso e o que é mais surpreendente, sobre nós mesmos. No começo da história, e Davi não perde tempo. Ele une as tribos que viviam divididas, transforma Jerusalém na capital política e espiritual e faz algo que é monumental. Ele traz a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, para o coração da nação. E por essa fidelidade toda, ele recebe uma promessa de que sua dinastia seria eterna. Cada passo era calculado para fortalecer o reino e o seu compromisso. E é aqui que a gente entende a motivação real de Davi. Ele não queria só governar, ele queria honrar Deus. O plano dele de construir um templo não era para criar um monumento para si mesmo de jeito nenhum, mas sim para centralizar a adoração a Deus. Isso mostra um líder que entende que existe uma autoridade muito acima dele. A ascensão de Davi não aconteceu da noite para o dia, sabe? Foi construída em anos de espera, de provações, e isso faz a gente pensar, será que temos essa mesma paciência e confiança? Mas como a gente vai ver, até a maior das fés pode ser testada quando o sucesso chega com tudo. Mas é aquilo, né? Toda grande história tem uma virada. E é a partir daqui que o tom da narrativa muda. E muda drasticamente. Vamos para o momento que redefine o legado de Davi e o destino de todo o seu reino. Chega a ser assustador pensar como tudo pode desmoronar num instante. Para Davi, bastou um momento de descuidado lá no terraço do palácio. Um olhar, uma decisão impossível e a vida dele nunca mais seria a mesma. Isso só mostra que ninguém, absolutamente ninguém, está imune à fraqueza. O contraste é gritante. De um lado, a gente vê o líder piedoso que confiava em Deus e, de repente, a gente vê um homem que cede aos seus piores impulsos. E o problema não foi só o adultério e o assassinato. Foi a quebra total de confiança. Confiança com Deus, com seu povo e com Urias, um dos seus soldados mais leais. E claro, essa quebra de confiança tem um preço. E um preço altíssimo. Agora a gente entra na terceira parte dessa história, que foca nas consequências diretas, dolorosas e que vem em cascata por causa das ações de Davi. Aqui a gente vê o efeito dominó na prática. Uma única falha moral, cometida em segredo, desencadeia uma onda de caos público e tragédia familiar que vai durar anos. O que começou com um desejo proibido explode numa guerra civil liderada pelo próprio filho dele, Absalão. E aqui está o ponto central de tudo. A bagunça no reino começou dentro de casa. O mesmo homem que conseguiu unir uma nação inteira não conseguiu administrar a justiça na sua própria família. A passividade dele como pai acabou plantando sementes de destruição que afetaram gerações. Mas a história não termina em destruição, de jeito nenhum. O ato final nos leva através de toda essa dor para falar de arrependimento, de perdão e, finalmente, para a maior lição desse legado tão complexo de Davi. Essa cena é de tirar o fôlego. Tenta imaginar a coragem do profeta Natan para chegar na frente do rei mais poderoso do país e confrontá-lo. Em vez de uma acusação direta, ele usa uma história muito inteligente, uma parábola, que faz o próprio Davi se condenar. É um momento de verdade, assim, nua e crua. E a resposta de Davi é o que define o que é arrependimento de verdade. Não é um pedido de desculpas para salvar a imagem. É um coração quebrado, uma confissão total, um desejo profundo de ser purificado e restaurado. Como ele mesmo escreve no Salmo 51, um poema de confissão que virou um dos textos mais famosos sobre o tema. E aqui vem uma das verdades mais difíceis da narrativa. O perdão de Deus é real e total. No entanto, o perdão não apaga as consequências aqui na terra. A criança que nasceu daquela união morre e a violência nunca mais sai da casa de Davi. E mesmo aqui, no fundo do poço, a fé de Davi não morre. Humilhado, fugindo do próprio filho, ele entrega seu destino a Deus. É uma demonstração incrível de humildade, reconhecendo que, mesmo sofrendo as consequências dos seus erros, ele ainda confiava. E é neste ponto que a história de Davi vai além da vida dele. Por mais incrível que ele fosse, ele era falho. A jornada dele, de glória e desgraça, cria uma tensão na história, apontando para a necessidade de um tipo diferente de rei, um líder perfeito que não falharia com seu povo. É por isso que essa história se tornou tão importante, gerando uma esperança que atravessou gerações.
No fim das contas, a história de 2 Samuel deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta que é tão relevante hoje quanto era há milênios. Onde a esperança final deve ser colocada? Em líderes humanos? Em sistemas políticos que são sempre falíveis? Ou em algo maior? É uma reflexão que continua ecoando até hoje.